Hoje nós vamos falar do capítulo 2 de Apocalipse, né? Essas 7 igrejas foram reais, né, na época de João. Existiram lá, mas algumas igrejas atuais, elas também acredito que representam a trajetória da Igreja do Senhor ao longo de sua história, mas representam a trajetória do cristão pessoal, né? Desde a sua conversão. Então, vamos ver em que momento se enquadra, você como igreja se enquadra nelas, né? Então, no verso 1, diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Nesse capítulo vamos falar das 3 primeiras igrejas. Então, agora é a igreja de Éfeso, a primeira igreja. O anjo da igreja de Éfeso aparece na visão de João como uma das estrelas que estavam à destra de Deus. Lembra do capítulo 1? Que destra de Deus é a mão direita de Deus, né? Verso 2: conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, e não tolera homens maus, e colocastes à prova os que se declaram apóstolos e não são, achando-os mentirosos. No verso 3: suportastes as provações por causa do meu nome sem esmorecer. Que boa essa igreja, né? Que boas qualidades essa igreja. Mas o verso 4 diz: porém, tem uma coisa errada nesta igreja. Abandonastes o teu primeiro amor. Como assim? O primeiro amor é as características verdadeiras das doutrinas de Deus. Então, veja, doutrinas verdadeiras é aquelas leis que está lá no Êxodo 20 do Velho Testamento. Esse é o primeiro amor, né? Será que nestas leis você está falhando em alguma coisa dessa lei? Será a idolatria, né? Será a guarda do sábado, como diz a lei? Será que é porque você não honra ou ama os pais verdadeiramente? Será algum vício, né? Vício da mentira, né? Será que vais matando o teu corpo lentamente com vícios que você coloca, que vai estragando a saúde e levando à morte precocemente, né? Ou será o adultério, né? Teu relacionamento conjugal, ou se você é solteiro, um extraconjugal. Será que é porque furtas o que é do outro? Falas do teu próximo que não é verdade? Cobiças o que é do outro, que é a mentira, né? Então, sendo assim, não está seguindo a Deus, o verdadeiro, as palavras do Altíssimo, né? E vem o verso 5, o conselho. Lembra onde caíste, arrependa-te e volta às práticas de Deus, que é o primeiro amor, né? Acima de todas as coisas. Versos ainda 5 vem repreensão. Moverei do seu lugar o teu candeeiro. O candeeiro é o óleo, é a luz do Espírito Santo, né? Se não mudares. E no verso 6, tem a teu favor o que odeias a obra dos nicolaítas, que é o falso profeta, que também Deus odeia, né? E aí, verso 7, vem a promessa. Ao que vencer, vai alimentar da árvore da vida, né? Que nos deixa eternamente, viver eternamente, né?
e não nessa terra, no paraíso, no novo paraíso que Deus está preparando, né? Que essa terra é de pecado, né? Então, vamos para a a segunda igreja, que é Esmirna, né? E o anjo, verso 8, né? Escreve ao anjo da igreja de Esmirna. 9, verso 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, pobreza material, mas tu és rico, rico no Espírito Santo. E que estão contigo alguns que se dizem judeus cristãos nesta igreja, mas não são, blasfemam, né? São igrejas de Satanás. Então, na sua igreja local, pode ter pessoas que se dizem cristãos, mas não são, né? O verso 10, o conselho, que você que está assim, não é que diz, não temas as coisas que tens que sofrer. O diabo trabalha até para que você seja preso, para provar você, mesmo que seja por anos. Porque 10 dias que está escrito aqui, para Deus é 10 anos, né? E o conselho, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E no verso 11, o vencedor não sofrerá dano da segunda morte. A segunda morte, qual é a segunda morte? São para aqueles que não serão salvos, né? Todo olho verá, mas vão sofrer a segunda morte os que não serão salvos, né? Vamos ver isso no outro capítulo. Vida difícil para esta igreja, né? Mas se tens esta característica, não desanimes, né? Deus está dando a promessa de não sofrer a segunda morte, né? Vamos agora para a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, né? Habitas aonde está o trono de Satanás. Oxe, você frequenta, será, uma igreja que não é de Deus? Ela não é considerada templo de Deus, né? Vamos ver as características dela. Mas, no verso 13, diz assim, conservas o nome de Deus. Você te conhece, você sabe que você acredita em Deus, né? E não negastes ele. E se você está nesse lugar, vamos ver a advertência, né? E ainda diz assim, no verso 13, e tem nesse lugar outro Antipas. Alguém, né? Antipas, no caso, era na época de João, mas alguém aqui que tem o testemunho de Jesus e fiel. Nessa igreja local ainda existe isso, né? No caso do Antipas, ele foi morto por Cristo. Será que alguém nessa igreja foi também assim? Entre vós, né? Foi morto entre vós, e neste lugar que frequentas. E o verso 14 diz a repreensão. Que sustentas a doutrina de Balaão. Não é de Deus, né? Aquele que arma cilada para os filhos de Deus, né? Para comerem coisas sacrificadas a ídolos. São aquelas igrejas locais que oferecem oferendas para ídolos, né? Pode ser velas ou outros tipos de oferendas. Então, isso é idolatria, não é de Deus, é de Satanás. E também praticam a prostituição. Na Bíblia, a prostituição é mudança de leis, né? Então, no versos 15 diz, outros também sustentam a doutrina de Nicolaítas, que é um outro falso profeta. Nos dias de hoje, são os outros falsos profetas atuais, né? Então, o verso 16 diz, o conselho, né? Arrepende-te
saia deste lugar e vai pelejar com a sua palavra, pela palavra de Deus, que é a espada de dois gumes, que é o Velho e o Novo Testamento, né? Que muitos tendem a abandonar o Velho Testamento, né? No verso 17, ao que vencer, vai lhe dar a massa escondida, o maná escondido, que é a recompensa. E também dará uma pedrinha branca, que é a coroa, que escrita o seu novo nome, que só quem conhece é aquele que recebe essa inscrição, né? Agora nós vamos para a terceira igreja, que é a igreja de Tiatira, né? No verso 18 diz: escreve ao anjo desta igreja. No verso 19, conhece as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. E as últimas obras são mais numerosas do que as primeiras, que é a tua dedicação, né? Que lindo. O verso 20 vem a repreensão. Poxa, ainda tem repreensão. Toleras essa mulher de Jezabel, que ela profetiza, né? Que ensina, mas é uma profetisa que não é de Deus, né? Que ensina e seduz os servos de Deus para praticar prostituição, que é a mudança de leis, né? Para comerem coisas sacrificadas a ídolos, oferecidos não a Deus, mas a Satanás, porque Deus não pede isso, né? No verso 21, Deus dá um tempo para que se arrependa, mas você não quer, diz o verso 21. Verso 22 vem a repreensão. Eis que te porei prostrado de cama, que significa a sua morada. Você vai cair de cama, de dores, né? Até contender com teus ossos, bem como em grande tribulação todos os que assim adulteram. No verso 23, matarei os seus filhos. Os filhos aqui são igrejas vindo da igreja mãe, né? Então, as igrejas mãe que não são de Cristo e que ainda geram outras igrejas falsas. Então, ele diz isso: matarei os seus filhos também, né? E conhecereis que eu sou aquele que sonda a mente e os corações, e darei a cada um segundo as suas obras. O verso 24, mas os que não têm esta doutrina, que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Mas, no verso 25, conservai o que tendes, até que eu venha, né? Jesus vem. No verso 26, ao vencedor, o que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, né? Seremos mestres de Deus. E no verso 27, e com cetro de ferro as regerá, porque dão ouvidos, né? Não dê ouvidos, né? A falsas doutrinas. Verso 28, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Jesus, né? Jesus é a estrela da manhã. Vamos habitar com Jesus e que Deus abençoe essas três igrejas que estão sofrendo, mas Deus aconselha como você se proceder para sair disso, dessa situação. E
fazer, seguir verdadeiramente o nosso Deus, que é o primeiro amor. Esse é o capítulo 2. No próximo capítulo 3, nós vamos ver o restante das igrejas. Se você não se enquadrou nessas 3, quem sabe vai se enquadrar nas outras. Mas que Deus abençoe a todos. É o meu desejo, é a nossa oração também. Amém.